Bem-vindos todos mais uma vez às nossas aulas de escola bíblica. Estamos tratando desse assunto tão importante que são os problemas do eu. Estamos falando a respeito de como os problemas nos afetam e como nós podemos lidar com os problemas. Então nós já temos visto vários problemas e hoje nós vamos tratar sobre mais um assunto importante que diz respeito a praticamente todos nós em toda a sociedade, tá bom? Mas antes disso, nós queremos ver como é que é o nosso processo bíblico de mudança. Você está lembrado que nós estamos olhando para Efésios capítulo 4, dos versículos de 22 até 24, que falam a respeito desse processo de mudança que nós devemos fazer dentro das nossas vidas para ajudar a resolver os problemas que temos enfrentado no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos ensina, através do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, que nós temos o velho homem que está dentro de nós, um velho homem que está baseado em desejos enganosos e que nós temos que nos revestir desse novo homem criado segundo Deus em justiça e santidade. Nós vemos que esses desejos enganosos atrapalham o nosso dia a dia e o novo homem, então, é criado em justiça, santidade e verdade. Como é que nós conseguimos fazer essa transição do velho homem, que é fruto do pecado que existe dentro de nós, para o novo homem, a nova criatura em Cristo? Através da renovação, da mudança da nossa mente, através da mudança da maneira de pensar, através da mudança da maneira de agir, nós vamos fazer essa transformação. Se você quer mais detalhes a respeito desse processo, vá no nosso estudo número 1, que está aqui no nosso canal do YouTube, e você vai poder rever esse processo de uma forma um pouco mais detalhada para a gente poder aplicar nos nossos problemas, no nosso dia a dia. Tá bom? Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, um problema que afeta muitas pessoas, que é o ciúme. O ciúme está dentro de muitos relacionamentos, dentro de muitos casamentos, mas não só dentro do casamento, mas em várias áreas da vida da gente, na relação que a gente tem com as pessoas e também até na relação que a gente tem com objetos, com coisas, né, que são parte do nosso dia a dia, são os nossos bens, tá bom? Mas principalmente você vai ver, nós vamos falar um pouco de ciúme dentro da relação do casamento, da relação de namoro e assim por diante, tá bom? Inclusive, eu quero começar com uma pergunta. Há lugar para o ciúme dentro do relacionamento? Há lugar para ciúme dentro do casamento? Porque algumas pessoas até dizem que um pouco de ciúme apimenta a relação, né? E que o ciúme dentro do relacionamento, dentro do casamento, em doses controladas, acaba até beneficiando o relacionamento. O que eu quero mostrar para você, que eu creio que é o que a palavra de Deus nos ensina, é que nós devemos eliminar o ciúme da vida da gente, tá bom? Ele pode ser extremamente nocivo para os relacionamentos, sejam eles quais forem. Tá? Então nós vamos ver isso através da palavra de Deus. Nós vamos começar mostrando a respeito da definição e da caracterização do ciúme, tá bom? Nós vamos definir e caracterizar o ciúme de uma vez. Primeiro, o ciúme pode ser caracterizado ou definido como medo da perda ou de rejeição. O ciúme, ele é um sentimento que ele é marcado pelo medo. Um medo real ou irreal de se perder o amor ou se perder a atenção da pessoa amada ou se perder aquele objeto que se tem. O ciúme, ele é mais ou menos um sensor de perigo e acontece quando a gente se sente ameaçado
de perder aquilo que a gente tem. Então aí a gente reage e reage através do ciúme, tá bom? Outra característica é que o ciúme pode ser caracterizado como falta de confiança, ou no outro, ou em si próprio. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que, olha, pastor, ela diz que me ama, ela mostra isso no dia a dia, eu acredito que essa pessoa me ama, mas eu não posso ver ela conversando com outra pessoa que eu fico louco. Então isso também é um exagero, é uma falta de confiança que a gente tem quando isso é demonstrado, tá bom? E isso pode se tornar patológico, tá bom? A gente ama tanto alguém que a gente cria uma expectativa com respeito ao amor que essa mesma pessoa pode demonstrar para a gente, e quando essas expectativas não são satisfeitas, o ciúme toma parte do relacionamento, tá bom? Então, muitas vezes o ciúme ele acontece quando a gente mede as outras pessoas pelo mesmo padrão que a gente tem com respeito a elas, ou pelo aquilo que a gente acha que elas têm que demonstrar. Então essa falta de confiança no outro faz com que o ciúme tome a parte da vida, tá bom? Outra situação, outra caracterização é simplesmente uma atitude egoísta e orgulhosa por parte de quem está sentindo ciúme. Isso pode ser também, porque a pessoa centraliza as coisas em si mesma. Os meus gostos, os meus interesses, os meus jeitos de fazer ou deixar de fazer aquelas coisas. A satisfação dos meus interesses em primeiro lugar. E o ciúme se instala quando a pessoa perde o controle sobre o objeto ou quando o controle sobre o objeto é ameaçado. Então, isso faz com que então haja essa situação do ciúme, tá bom? Olha só, o ciúme, ele é um sentimento complexo e ele envolve um largo conjunto de reações que a gente tem. Por exemplo, emoções, dor, raiva, tristeza, inveja, medo, depressão, humilhação podem estar presentes, pensamentos ruins, ressentimento, culpa, comparação com o rival, a preocupação com a própria autoimagem, autocomiseração, em certos casos até obsessões. Existem também reações físicas que são trazidas pelo ciúme, como taquicardia, falta de ar, excesso de salivação ou o contrário, boca seca, sudorese, aperto no peito, dores articulares, dores físicas também são provocadas pelo ciúme, e também comportamentos ruins, questionamentos constantes, você fica perguntando para a pessoa de diversas formas sobre a mesma coisa, buscas frenéticas por confirmações, atitudes agressivas ou até violentas são caracterizadas pelo ciúme também. Então você vê que o ciúme é uma coisa que, na grande maioria das vezes, só prejudica o relacionamento, tá bom? Vamos então ver os dois lados do ciúme, porque o ciúme tem esses dois lados. Que dois lados são esses, pastor? Primeiro, o lado da vítima ou do objeto do ciúme, a pessoa que está sofrendo o ciúme, e o outro lado, claro, é o lado do ciumento, tá bom? Vamos começar a falar a respeito da vítima, em primeiro lugar, porque também tem dois aspectos. Primeiro, existe a pessoa que provoca ciúme e a pessoa que não provoca ciúme. Existem situações em que a pessoa provoca ciúme? Claro que existe. Por exemplo, tratar melhor as outras pessoas do que a pessoa que é o objeto do seu amor. Isso acontece muitas vezes em relacionamentos de casais. O marido trata melhor as outras pessoas do que a própria esposa, ou vice-versa. Também
mães que tratam melhor os filhos dos outros do que os seus próprios filhos, ou o contrário, e isso faz com que cresça ciúme dentro da família, tá bom? Pessoa que flerta com outras pessoas. Maridos e mulheres, cuidado com flerte. Flerte não é brincadeira, tá bom? E provoca ciúmes muito pesado na pessoa, tá bom? Também, quando a pessoa não é aberta, esconde coisas, esconde lugares esconde situações da sua própria vida, mantém uma vida particular vedada do seu cônjuge, isso provoca também muitos ciúmes. E, principalmente, mentira. A pessoa que mente, ela certamente vai ter ciúme da parte da outra pessoa, porque ela deixa de ser uma pessoa confiável. Então, se dentro de um relacionamento não há sinceridade, há mentira, o ciúme tem todo um ninho feito para se estabelecer, tá bom? E há o outro lado também, ao lado da pessoa que não provoca o ciúme e ela é vítima desse ciúme também. Nesse caso, a pessoa sofre bastante. Quando ela não tem culpa dessas coisas que a pessoa ciumenta traz para ela. E isso traz muitos sentimentos negativos, muita coisa ruim que acontece para essa pessoa. Por exemplo, ela se sente presa, controlada. Eu ouvi certa vez de uma pessoa: olha, pastor, eu sei que ele me ama, mas ele me sufoca com o ciúme dele. E realmente a pessoa se sente completamente presa. Outra situação é que ela começa a ter medo de fazer certas coisas ou de tomar determinadas atitudes, até de conversar com determinadas pessoas, por causa do medo que ela tem de que o outro fique enciumado, tá bom? E ela se sente completamente desvalorizada, porque o seu cônjuge, o seu companheiro não acredita nela. Então tem um sentimento de desvalor, de desvalia muito grande. O outro lado da questão é o lado do ciumento, tá bom? E eu estou aqui presumindo que essa pessoa que está tendo ciúme, ela não está tendo ciúme por um motivo completamente correto, por algum pecado que o outro esteja cometendo. Lembra que pecados têm que ser extirpados da vida da gente, tá bom? A gente não trata pecado, a gente tira pecado, elimina pecado da nossa vida, tá bom? O ciúme que não é correto, o ciúme da outra pessoa, sempre começa com sentimentos negativos, tá bom? Sentimentos negativos de ameaça contra si mesmo ou do objeto do seu amor, tá? Por exemplo, a minha esposa, ela dá mais carinho para o cachorro do que para mim. Você já deve ter ouvido frases assim. Ou talvez alguém já falou isso para você. E talvez isso realmente aconteça. A pessoa dá mais valor para o cachorro, para a mãe, para o filho, para os irmãos, para os colegas de trabalho, para o celular, do que para mim. Isso provoca sentimentos completamente negativos para a pessoa. Outra situação, por exemplo, chegou na igreja agora uma moça que é muito mais bonita do que eu. Então aquilo cria um sentimento negativo, uma inveja que traz um sentimento negativo ruim, pensando que o seu marido, o seu namorado, vai prestar mais atenção nela do que em você. Há um sentimento negativo. Ou o marido falando, né? Ela tem um colega de trabalho que parece o Brad Pitt, né? Comparado comigo, eu sou o quê? Então esses sentimentos começam a ser cultivados dentro do seu coração, que traz o quê? Pensamentos exagerados, que na maioria das vezes são pensamentos mentirosos ou injustos, tá bom? Com respeito a outra pessoa. A pessoa que é ciumenta, passa a não acreditar no cônjuge e nas declarações que o motivo do ciúme não é verdadeiro. Você olhou para ela sim. Você fala que não olhou, mas você olhou. Você estava mesmo onde você disse que estava?
realmente é verdade o que você está falando? E isso desmerece o outro. O ciumento começa a ter pensamentos fantasiosos e que todas as vezes atormentam o seu dia a dia. Começa a imaginar situações, começa a inventar atitudes sempre negativas que causam mais sofrimento para si ainda. Aí o que acontece? Esses pensamentos exagerados que vêm dos sentimentos negativos começam a trazer comportamentos completamente impróprios, completamente inapropriados, tá bom? Por exemplo, questionamentos constantes. Começa-se a fazer perguntas cada vez mais frenéticas em cima daquela mesma situação, perguntas repetitivas, às vezes de maneiras diferentes, mas fazendo a mesma pergunta. A pessoa começa a buscar informações de uma maneira muito frenética, de uma maneira muito incisiva, às vezes envolvendo outras pessoas nesse questionamento, começa a fazer perguntas para parentes, para colegas de trabalho, começam a investigar a vida daquela pessoa que está sendo objeto do seu ciúme, começa a vasculhar bolsa, gaveta, celular, computador, começa a olhar o carro e outros lugares onde a pessoa frequenta. Isso começa a tomar atitudes completamente ruins, agressivas para com essa pessoa, xingamentos, acusações, muitas vezes sem base sólida para se tomar. Isso quando não termina em agressões físicas, reações físicas de verdade. Aprisionamento, agressões, sequestro de bens, pega a chave, pega documento, pega celular, esconde essas coisas, que termina muitas vezes, se a coisa não for tratada, em crime. Crimes passionais, que você deve ter ouvido muito a esse respeito. E a maioria dos crimes passionais são motivados pelo quê? Pelo ciúme. Agressões graves ou até assassinatos, tá bom? Então, a gente pensa que essa coisa nunca vai atingir a gente, mas pode atingir sim, inclusive pessoas que se dizem filhas de Deus, pessoas que se dizem salvas em Cristo, tá bom? Essas coisas podem atingir sim. Então, tudo isso, os sentimentos negativos que trazem pensamentos exagerados, que trazem os comportamentos impróprios, que na maioria deles são pecaminosos, vão acabar tendo consequências desastrosas que vão trazer mais sentimentos negativos. E aí você vê que o ciclo se completa. E o que é o resultado disso? Né? É completamente desastroso, é só questão de fogo mesmo dentro do nosso relacionamento. E não é isso que a gente quer de maneira nenhuma. Tá bom? Vamos olhar então a visão bíblica do ciúme. O que a palavra de Deus tem a dizer a respeito disso? Eu quero começar falando da palavra traduzida para ciúme na Bíblia. É interessante que tanto no Velho Testamento quanto no Novo, você lembra que o Velho Testamento foi escrito em hebraico, e na maioria dele em hebraico, e o Novo Testamento em grego, ambas as palavras traduzidas para ciúme, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, podem ser traduzidas também por zelo, por fervor ou por inveja. É bem interessante a gente poder notar isso, tá bom? Por exemplo, veja Romanos capítulo 13. Andemos dignamente, não em contendas e ciúmes. Ainda no Novo Testamento, porque zelo por vós com zelo de Deus. Note o apóstolo Paulo falando aqui de uma atitude de Deus para com a gente, o zelo de Deus, que também é a mesma palavra que é traduzida para ciúme. Olha só, no Velho Testamento, em Gênesis, o caso de Raquel e de Lia, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Você vê aqui como era uma coisa muito grave, ela estava sentindo muito esse ciúme da sua irmã que dava à luz filhos e ela não. Aqui também a questão de Provérbios capítulo 24. Não tenha
inveja dos homens malignos. A mesma palavra aqui foi traduzida para inveja. Mas o que a gente pode ver é que em todo o contexto a palavra tem a ver com controle. O ciúme tem a ver com controlar as coisas que estão acontecendo ou controlar os objetos do nosso ciúme, tá bom? Você vê que às vezes há uma situação positiva, a gente vê aqui no caso de Deus mostrando esse zelo, né, esse ciúme por nós, mas na grande maioria das vezes são situações negativas, tá bom? A palavra ciúme é colocada no sentido negativo da coisa. Talvez você esteja perguntando, então pastor, se Deus tem ciúme, então eu posso ter ciúme também. Bem, é verdade que Deus tem ciúme, mas você tem que lembrar que nós estamos falando aqui de Deus e de um Deus que não, de forma nenhuma, ele peca. E se nós estamos falando aqui do ciúme de Deus, a gente pode dizer que esse ciúme não é um ciúme pecaminoso. Inclusive, o ciúme de Deus, chamado pelo apóstolo Paulo ali e traduzido para a nossa palavra, para a nossa língua por zelo, ele é completo, é um zelo perfeito e que tem como objeto a Israel ou mesmo a igreja, os seus próprios filhos. Inclusive, todas as vezes que a palavra ciúme, no caso que se refere a Deus, aparece, sempre está ligado com a infidelidade, tanto de Israel quanto da igreja, ou dos filhos de Deus. Você pode olhar, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 29, versículos 19 e 20, Tiago capítulo 4, e todas as vezes está se referindo a essa questão de um ciúme, mas de um ciúme provocado pela infidelidade, tá bom? Então, a gente pode dizer que isso não faz parte da nossa atitude correta. Para nós, o ciúme é uma coisa muito difícil da gente praticar sem que esteja envolvido pecado na jogada, tá bom? Inclusive, eu gosto de relacionar o ciúme da mesma forma com a ira. Se você lembra, e já ouviu o nosso estudo sobre ira, que é o nosso terceiro estudo das nossas lições, você pode olhar no nosso canal depois e rever esse estudo. Nós falamos da ira também com respeito, em comparação à ira de Deus. Lembra que lá em Efésios o apóstolo Paulo fala para a gente, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas nós chegamos à conclusão que para nós, como seres humanos, é praticamente impossível a gente ter uma ira justa, da mesma forma que Deus tem. Inclusive, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo adverte a gente, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, vamos comparar o nosso ciúme, a nossa atitude de ciúme, com a ira, tá bom? Então, eu estou presumindo aqui que é raro, é muito raro, a gente poder ter um ciúme, nós humanos, que seja um ciúme que não seja pecaminoso. Tá bom? Vamos combinar dessa forma e a gente vai poder se livrar de uma forma muito melhor desse ciúme, tá? Vamos continuar aqui. Uma coisa muito importante que a Bíblia nos declara é que o ciúme não vem de Deus. Como é que você pode dizer isso, pastor? É fácil. É por várias declarações claras nas Escrituras contrárias à prática do ciúme. Por exemplo, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo que fala do amor, deixa essa declaração bem clara. O amor não tem nada a ver com o ciúme. Em 1 Coríntios capítulo 3 também, o apóstolo Paulo fala, portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e não andais segundo o homem. A gente vê aqui claramente que ele estava dizendo que ciúme é uma atitude carnal. Inclusive, em Gálatas capítulo 5, a palavra ciúme, a atitude do ciúme é incluída dentro das obras da carne. Então, ciúme é uma coisa que a gente pode ver claramente nas Escrituras que não vem de Deus.
tá bom? Outro motivo aqui, por causa das consequências ruins que o ciúme traz. Dá uma olhada nesse versículo de Provérbios que fala a respeito do ciúme que o marido tem por alguém que adulterou com a sua esposa. Ele fala, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Inclusive, o versículo seguinte fala que ele não vai aceitar preço nenhum em pagamento pelo adultério que houve com a sua esposa. Então o ciúme é uma coisa que traz consequências danosas, muito ruins para a vida da gente. Lembra da história de Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? O primeiro assassinato, homicídio que ocorreu nas Escrituras. Por causa de ciúme. 1 João capítulo 3, versículo 12, o apóstolo João fala claramente que foi por causa de ciúme que Caim matou Abel. Também José e seus irmãos, lembra da história? José foi vendido para os mercadores que iam levar ele, que acabaram vendendo ele no Egito, e houve toda aquela história dele no Egito, por ciúme que os seus irmãos tinham dele. Então isso é uma coisa muito clara, tá bom? Uma coisa importante da gente saber é que o ciúme potencializa as reações negativas. Se a gente tem uma predisposição para ter uma atitude negativa para com alguém, o ciúme vai acabar fazendo com que isso fique muito mais exacerbado e a gente faça esse pecado de uma forma muito mais fácil, tá bom? Então, para a gente declarar, ciúme é mal. Ciúme é mal. Tanto para quem é vítima do ciúme, quanto para quem pratica o ciúme, tá bom? Então, ciúme é uma das coisas que a gente tem que tirar das nossas vidas, a gente não precisa praticar de forma nenhuma. Combinado? Vamos ver então algumas atitudes que a gente pode ter para tirar o ciúme das nossas vidas, ou no mínimo, para a gente poder controlar o ciúme de uma forma muito boa, tá bom? Primeira atitude é cuidado. Segunda atitude, confiança. Terceira atitude, respeito. Tendo essas três atitudes, a gente vai eliminar o ciúme da vida da gente e vai viver de uma forma muito melhor, tá bom? Vamos lá. Vamos começar então com o cuidado. O que a gente está querendo dizer com cuidado? Amor. Lembra do versículo que nós acabamos de ver? O amor não arde em ciúmes. Então, se você tem amor de verdade para com o seu cônjuge, para com a pessoa que você poderia ter ciúme ou que você quer controlar, você não vai ter ciúme dela, tá bom? Lembra que o amor, ele traz confiança, o amor liberta, o amor emancipa a pessoa, enquanto que o ciúme desconfia, o ciúme traz medo, o ciúme prende o relacionamento. A gente não quer isso dentro do nossa vida de forma nenhuma, tá? Então, como ter esse cuidado amoroso para com o outro dentro dessa questão do ciúme? Primeiro, mantenha sempre um diálogo aberto e sincero com o outro. Converse com o outro sobre aquilo que está perturbando você. Se tem alguma coisa que está sendo motivo para haver ciúme, conversem a respeito. Isso é muito importante. Às vezes até é interessante combinar uma mudança de atitude, seja da pessoa que é o objeto do ciúme, seja de si próprio que está tendo o ciúme. Porque qualquer mudança combinada não vai ser cara. Aquilo que é combinado, ele não é caro. E isso vai ajudar a preservar a harmonia dentro do relacionamento, tá bom? Outra coisa, supra primeiro a necessidade do outro para depois então pensar em você. Se você coloca o outro em primeiro lugar, seus gostos, suas necessidades, suas prioridades, você não vai ter ciúme. O ciúme não vai acender dentro de você, tá bom? Aprenda uma palavrinha muito importante: ceder. Principalmente quando o que está acontecendo com o outro, que é o seu problema com o ciúme, é uma coisa que não tem muita importância. Às vezes você acha que aquilo é importante, mas não é.
Às vezes você pode tranquilamente ceder e mudar a própria atitude. Uma vez alguém, nós vimos em algum lugar uma frase que dizia o seguinte: você prefere ter paz ou prefere que a sua vontade seja feita? Então você tem que escolher, tá bom? Muitas vezes a paz é muito mais gostosa, tá bom? E, por último, avalie a sua própria atitude em primeiro lugar. O que você pode estar fazendo para o seu cônjuge, para outra pessoa, que possa estar gerando esse ciúme dela, tá bom? Ela tem com que se acostumar com essa sua atitude, ou você pode mudar a atitude e ajudar essa pessoa a ter menos ciúme de você, tá bom? Lembra que muitas vezes a gente não pode mudar a outra pessoa, mas a gente pode mudar a gente, tá bom? A mudança sempre é possível com o que diz respeito a gente e nem sempre com o outro, tá bom? Então tenha cuidado para com o outro e muito do ciúme vai ser eliminado. Qual é a outra atitude que a gente tem que ter? Confiança. Confiança. E aqui tem dois lados da moeda também. Tem a hora de você dar confiança para o outro e tem a hora também de você ter confiança no outro, tá bom? Então, em primeiro lugar, sobre dar confiança, não provoca ciúmes, tá bom? Você não tem que provocar ciúme no outro. Mantenha uma vida íntegra diante de Deus e nunca minta, nunca esconda e não tenha segredos para com o outro. E eu estou falando isso de uma forma muito taxativa, inclusive para casais. Não tem necessidade nenhuma de um ter segredo para o outro. Afinal de contas, vocês não são um. Quando Deus uniu vocês, não transformou vocês em uma só carne, então não precisamos ter segredos uns para os outros. Por exemplo, senha de celular. O seu marido ou a sua esposa sabe a senha do seu celular? Eu sei que é importante ter senha no celular, mas você esconde as senhas ou partes do seu celular do seu cônjuge? Não tem necessidade nenhuma disso. Senhas de celular, de computador, onde você esteve, não precisa esconder, com quem você teve, por que você demorou, por que você não cumpriu aquele combinado. A nossa vida tem que estar às claras para o outro. Afinal de contas, por que você tem que esconder as coisas das pessoas, do outro? Principalmente do seu cônjuge. Se você está fazendo aquilo que é certo, não tem o que esconder. E se você está fazendo alguma coisa de errado, o que você tem que fazer? Confessar e deixar. Tem que tirar isso da sua vida. E o cônjuge, a pessoa que te ama, pode tranquilamente ajudar você a mudar isso, tá bom? Então, não tenha segredos um para com o outro. Isso provoca ciúme na gente, tá? Outra coisa é você, então, o outro lado da moeda, é você ter confiança no outro. Principalmente depois de vocês terem combinado coisas para consertar o ciúme entre vocês. Acredite no que o outro está dizendo para você. Ah, pastor, mas ele pode estar mentindo. Bom, isso é problema de quem? Dele. Se ele está mentindo para você, lembra que Deus não vai deixar isso barato. Tá bom? Deus é o nosso vingador. Em Romanos capítulo 12 ele promete isso. E se a gente paga o mal com o bem, ele não vai deixar com que o mal prevaleça para com a gente. Então, acredite no outro quando ele lhe falar as coisas. Não invente ou fique imaginando coisas a respeito do outro. Muito disso simplesmente traz só perturbação para nós. E muitos dos nossos pensamentos dessa forma, muitas das nossas imaginações não são verdade e só vão causar confusão. E dê liberdade para o outro ser aquilo que ele é. Tá bom? Isso é muito importante. Faça com que o outro possa ser também aquilo que ele precisa ser. Tá bom? E a terceira parte aqui é o respeito, tá bom? Respeito, a terceira atitude que a gente tem que ter para combater o ciúme. Lembra que nós
devemos ter respeito um pelo outro de uma forma muito completa, tá bom? Que tipo de respeito? Primeiro, respeito pelas individualidades, tá bom? Cada um tem a sua maneira de ser, de falar, de pensar, de agir, de apertar a pasta de dente, tá bom? De uma forma individual. E isso não significa que a gente está fazendo coisas erradas. Cada um tem o seu jeito e a gente tem que prezar por esse jeito também. Uma coisa muito importante é a palavra individualidade. Dentro de um relacionamento, principalmente dentro do casamento, a gente tem que tomar cuidado com a individualidade, porque a gente pode ter sim momentos em que a gente está fazendo coisas sozinhos ou tendo situações de ficar sozinhos, mas individualidade não pode existir completamente dentro do casamento. Uma coisa muito importante, se você está casado ou você pretende se casar e quer prezar pela sua individualidade, eu vou dizer uma coisa para você, você escolheu mal, não case, tá bom? Porque nós somos um com o nosso cônjuge e não temos que ter individualidade para com um para com o outro, tá bom? Outra coisa importante também sobre o respeito é pelos hábitos herdados. Lembra que cada um de nós somos diferentes e temos opiniões diferentes porque a gente vem com costumes diferentes, crenças diferentes, hábitos diferentes, filosofias de vida que foram passados para nós desde criança, que são diferentes também, e aí a gente tem que saber lidar com essas coisas, tá bom? Se a gente tem respeito por esses hábitos diferentes, por esses hábitos herdados que a gente traz para dentro do relacionamento, para dentro do casamento, nós vamos ter muito menos problemas. E em terceiro lugar, de novo, avalie as suas próprias atitudes em primeiro lugar. Lembra, a gente pode mudar as nossas atitudes muito mais facilmente do que mudar a atitude do outro. Veja o que diz esses versículos. Em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Em Mateus capítulo 7, por que você repara no cisco que há no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Assim diz o Senhor Jesus Cristo para a gente. Então avalie primeiro a sua posição antes de pensar no outro. Veja se você não está provocando ciúme no seu cônjuge, numa situação que você nem poderia imaginar. E às vezes mudando de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, você vai resolver o problema. Tá bom? Então, vamos ver o que a gente aprendeu, tá? Na questão da gente se despir e se revestir no que diz respeito a ciúme. Nós devemos, então, nos despir de pensar em nós mesmos em primeiro lugar e nos revestir de amor e de cuidado pelo outro. Devemos nos despir de suspeitas infundadas e imaginação perturbadora e nos revestir de confiança e conceder confiança. Devemos nos despir de amar, de mudar o outro e nos revestir de mudar a nós mesmos. Tá bom? Muito bem. Então, em conclusão, a solução dos problemas causados pelo ciúme é a mudança. Mudança no modo de pensar, mudança no modo de agir. Tá bom? O que nós temos que fazer é substituir o ciúme pelo amor. A gente vê que no amor não existe ciúme. Então a gente vai mudar isso dentro das nossas vidas, tá bom? A gente pode ter muito mais assuntos para tratar a respeito do ciúme, mas eu espero que esse primeiro momento, esse pequena lição que a gente teve aqui possa ter ajudado você no que diz respeito a essa questão e melhorar o seu relacionamento com as pessoas por causa do ciúme, tirando o ciúme da vida da gente. Tá? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós agradecemos porque nós temos condição de não ter ciúme um do outro,
de mudar as situações. Por isso eu te peço, Senhor, que mesmo com nossos cônjuges, com os nossos familiares, com objetos que a gente possa ter de ciúme, o Senhor possa nos ajudar e eliminar isso das nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado mais uma vez então pelo estudo que a gente teve agora. Espero que você tenha aprendido bastante a respeito dessa questão e nós vamos ter outros assuntos para a gente tratar com respeito aos problemas do eu. Tá? Não se esquece, todos esses estudos estão sendo gravados no nosso canal do YouTube. Você pode então se inscrever se você não está inscrito ainda e também acionar, tá bom, o sininho ali para que cada vez que um novo assunto entre no nosso canal, você vai ser notificado, tá bom? Espero que você tenha tido um grande aproveitamento dessa aula e que Deus nos abençoe a poder tratar melhor os nossos problemas e eliminar cada vez mais esses problemas da nossa vida. Deus abençoe você. Até uma próxima aula.